Hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo de Romanos e veremos a parte final do capítulo 6, do versículo 15 ao versículo 23. E o tema dessa sessão é: escravos sim, mas quem é o Senhor? Eu não vou ler os versículos, mas na medida em que eu farei a exposição, nós vamos mencionando os versículos, a fim de evitar um tempo maior no vídeo. A ideia de escravidão é um conceito que está muito fora de lugar em nosso mundo moderno. Embora nós saibamos que existe alguns tipos de escravidão, mas não no sentido lá dos tempos antigos, né? A ideia de que o ser humano pode ter o poder de forçar outro a servi-lo é ofensiva para a nossa mente moderna, para os nossos dias. A maioria de nós recuaria com o próprio pensamento de possuir um escravo. Você tem alguém que você escraviza, que lhe obedece por força do braço, da chibata, né? Nós não aceitamos essa ideia. Ou especialmente com o pensamento de ser escravo, muito menos, né? Você ser um escravo é pior ainda, você não entraria na sua mente. Mas você sabia que a escravidão é viva e bem viva neste momento, nesse instante? De fato, há escravo agora. E eu vou dar um passo adiante. Há escravo nesse momento que eu estou falando com você. Você está surpreso? Mas é verdade, né? Isso pode até surpreendê-lo, mas nós somos escravos. Esse é um fato. Nós somos escravos. Você é um escravo, eu sou um escravo. A única diferença está na referência a quem nós servimos. Qual é o nosso Senhor? E nesses versículos de 15 a 23 de Romanos 6, Paulo, ele continua a sua discussão sobre a diferença entre estar morto em pecado e estar vivo em Cristo. E nesses últimos versículos do capítulo 6, ele apresenta uma série de contrastes que apontam o fato de que nós somos todos escravos. Nós somos escravos, que continuaremos a ser escravos por toda a vida, mas que nós teremos uma escolha de quem será o nosso Senhor, quem será o nosso Mestre. E o pensamento sobre o qual, né, eu gostaria de abordar e trabalhar com você nesse momento é esse: escravo sim, mas quem é o Senhor? Eu quero que você consiga ver claramente qual é o mestre a quem você está servindo, quem é o Senhor da sua vida. E eu quero que você tenha a oportunidade de mudar de mestre. Se você não tiver o Senhor correto, que após você ouvir esse estudo, essa meditação da palavra do Senhor, essa exposição, você possa mudar de Senhor. O fato é que todos nós somos escravos, mas quem é o nosso Senhor? Então vamos trabalhar esses contrastes que Paulo fala nesse texto. Do versículo 15 ao versículo 16, ele vai falar das escolhas. Ele vai dizer: e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a vida. Paulo nos diz que nós temos um privilégio de oferecer nossos membros ao Mestre. E a palavra oferecer aqui significa dedicar, apresentar-se, aceitar. E a ideia aqui é de um homem que está à disposição do seu Senhor, à disposição do seu Mestre. O ponto principal desses dois versículos é que nós temos uma escolha sobre a quem nós renderemos as nossas vidas. E observe que Paulo coloca aqui que só existe duas opções: ou você serve a um ou ao outro.
nós podemos, ele vai dizer em primeiro, nós podemos andar em rebelião, podemos tornar a graça de Deus como certa. O versículo 15 ele diz isso, né? Com a graça, e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? Nós podemos simplesmente assumir que Deus nos aceita como nós somos e viveremos como queremos, né? E vamos viver como queremos. Esta é uma vida de rebelião pecaminosa. Enquanto muitos podem viver assim e pensar que são livres, Paulo deixa claro que eles são escravos. Este é o significado literal da palavra servo. A vida rebelde seria qualquer vida vivida fora da vontade de Deus. É uma vida entregue ao mestre do pecado, ao senhor do pecado. Então não é porque nós somos salvos pela graça de Deus que nós podemos nos entregar ao pecado. Se eu entrego os meus membros, ofereço os meus membros ao pecado, o pecado vai ser o senhor da minha vida. Mas Paulo vai dizer, você tem outra opção: ou você entrega o seu corpo para o pecado e o pecado vai ser o senhor da sua vida, ou você pode andar em retidão. Da mesma forma, nós podemos optar por andar na vontade de Deus e viver uma vida agradável ao Senhor. E em vez de entregar os nossos membros ao pecado, nós podemos apresentar os nossos corpos ao Senhor para o seu uso e para a sua glória, como ele vai dizer mais tarde no capítulo 2, para que nós possamos oferecer os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Literalmente o que Paulo está dizendo aqui, a escolha é sua. Você pode servir a quem quiser. Observe a palavra obedecer aqui. A palavra obedecer significa responder, lá no original, a uma batida. Representa um mordomo correndo para ver quem está à porta, né? E então a escolha, a decisão sobre como viver nossas vidas, né, que está batendo na nossa vida, é nossa. Quando nós abrimos esta porta, nós podemos ser escravos do pecado, se abrimos para o pecado. Mas se nós abrimos a nossa vida para o Senhor e queremos obedecê-lo, né, nós vamos viver em retidão e vamos oferecer os nossos corpos como sacrifício agradável ao Senhor. Então é uma escolha que você deve fazer. A quem você vai oferecer o seu corpo, os membros do seu corpo? A Cristo ou ao pecado? Se você oferece a Cristo, você é escravo de Cristo. Se você oferece ao pecado, você é escravo do pecado. Nos versículos 17 e 18, ele vai falar as mudanças. Ele vai dizer: mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregue. E uma vez libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Aqui Paulo apenas fala da escolha que devemos fazer na vida, mas também ele se refere às mudanças que ocorrem na nossa vida quando nós recebemos a Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador, né? Ele fala dos nossos fracassos do passado. Versículo 17, né? Na parte A do versículo 17, ele vê: antes nós éramos escravos do pecado. Ele se refere a um tempo antes de confiarmos a Cristo, quando éramos servos e escravos do pecado. Ele vai dizer isso lá em Efésios capítulo 2, versículo 1 e 3. Nós éramos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados, escravos de Satanás, escravos da carne, escravos do mundo, né? Ele nos lembra da escravidão que sofremos antes de conhecer a Cristo como Senhor. Para aqueles que se lembram da vida perdida antes de Cristo, né? Foi um período terrível de escravidão, de desejos, de impulsos, das paixões, entregue ao pecado, à escravidão, aos vícios, à imoralidade, a tantas práticas de engano, de mentira. Era um tempo que nós éramos governados pelo mundo, governados pela carne, governados por Satanás, onde parecia que o pecado tinha, e na realidade o pecado tinha o controle total das nossas vidas, e nós estávamos sendo conduzidos por ele, né? Mas Paulo fala de uma mudança que houve. Ele fala da nossa fé preciosa, mas a parte B do versículo ele diz: contudo viestes a obedecer
de coração a forma de doutrina que fostes entregue. Agora Paulo nos lembra do dia em que nós confiamos em Jesus Cristo, e quando nós obedecemos a Jesus, quando ele bateu, tocou, revelou para nós na sua palavra, e nós obedecemos, abrimos o nosso coração, tudo mudou, pois no instante da salvação nós fomos mudados para sempre pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Esta ideia é esclarecida pela palavra forma que ele usa aqui. Isso se refere ao modo no qual o ouro é derretido e derramado, fazendo com que o ouro tenha uma forma projetada, ela recebe uma forma. Assim, quando nós confiamos em Jesus, assim, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós fomos remodelados pelo poder de Deus. Ele refaz nosso caráter ao seu, e ele mudou quando nós cremos em Jesus. Por isso Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 5 que nós somos nova criatura, uma nova vida nós recebemos. Nunca devemos esquecer que a linha divisória entre a antiga vida de escravidão e morte e a nova vida de liberdade, a vida nova, a vida em Cristo, é a nossa fé no Evangelho em Jesus Cristo. É a sua salvação que faz toda a diferença, a nossa salvação que faz toda a diferença. E então ele vai falar da nossa liberdade atual. Versículo 18, ele vai dizer isso, E uma vez libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Este versículo lembra que o Senhor Jesus, o que o Senhor Jesus Cristo fez, foi comprar a nossa liberdade da escravidão do pecado. E isso é esclarecido por 3 preciosos versículos do Novo Testamento. Lá em Apocalipse capítulo 5, versículo 9, neste versículo vai nos dizer que Jesus nos redimiu. E a palavra redimir neste versículo significa comprar no pecado, refere-se à compra de um escravo. Num lote de escravo nós fomos comprados. Em Gálatas capítulo 4, versículo 5, Paulo vai referir novamente a palavra redimir, que nós somos redimidos. E neste versículo a ideia vai um pouco mais longe, significa comprar no mercado e retirar ali da venda. Tem a ideia de que um escravo comprado e que nunca mais ele será colocado à venda novamente, porque ele agora está livre. E 1 Pedro capítulo 1 versículo 18, a palavra redimido novamente, e neste versículo vem de uma palavra que significa poder após o pagamento de um preço de resgate. Ela carrega a ideia de um escravo que é comprado no mercado e depois ele é liberto. Cristo nos comprou e nos deu a nossa alforria, a nossa carta de liberdade. Quando tudo isso é reunido nesses contextos desse versículo, fica claro que em Cristo nós desfrutamos de uma redenção que Ele nos comprou, Ele nos garantiu e nos libertou para servirmos ao Senhor. Que graciosa salvação é esta! Quando isso aconteceu? No instante em que nós confiamos em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Observe as palavras sendo. Neste momento nós fomos comprados, protegidos e libertados. Glória a Deus por isso. Mas o outro contraste que Paulo vai falar são os desafios. No versículo 19 ele vai dizer: falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne, assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade, assim ofereceis agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. O uso da imagem da escravidão por Paulo é muito conhecido pelos seus leitores. É só a gente observar que no tempo de Paulo havia cerca de 50 milhões de escravos no Império Romano durante o primeiro século. Então essa linguagem de escravo que Paulo usa aqui, os primeiros cristãos conheciam muito bem. E aqui Paulo está falando desafio: lembre-se dos feitos da vida perdida. Eles lembraram de quando eles eram escravos. O primeiro desafio é que os cristãos romanos deveriam se lembrar de como viveram suas vidas antes de conhecerem a Jesus. Eles devem se lembrar de
como se renderam, como se entregaram e como colocavam os seus membros à disposição do pecado. E eles são agora desafiados a lembrar como costumavam a servir o pecado com um abandono e uma entrega quase imprudente na prática do pecado. E ainda lembre-se dos deveres da vida perdida. Paulo vai chamar a atenção disso. E a razão pela qual eles devem se lembrar do seu passado é para que eles possam ver como devemos viver o presente. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: assim como eles costumavam servir ao pecado com todos os seus membros, com toda a sua força, com todo o seu corpo, agora também deve se render à vontade de Deus. Eu costumo dizer, quando estou falando pessoalmente com os irmãos, que assim como você, aqueles que gostavam naturalmente antes de conhecer a Jesus, passavam noites e noites, por exemplo, no carnaval, uma semana de festa, bebendo e pulando e entregando o seu corpo para as paixões, para os prazeres, assim também quando nós convertemos, entregamos nossa vida para Jesus, nós devemos servir o Senhor com todo empenho, com toda alegria. É isso que Paulo está colocando aqui. Da mesma forma como nós entregávamos nossos corpos, oferecíamos nossos membros para a prática do pecado. Eu não sei qual era o que dominava a sua vida antes de você conhecer a Jesus, ou o que domina a sua vida. Quando nós compreendemos a Jesus, entendemos a salvação, somos redimidos por Ele, nós devemos entregar os nossos corpos completamente a Ele. Veja bem, o pecador não costuma ter vergonha ou vergonha dos seus pecados, não costuma ter vergonha dos seus pecados. Ele faz o que lhe agrada e vive como quer viver. Em outras palavras, ele não se desculpa por quem é, ou por aquilo que ele é, ou por aquilo que ele faz. O mesmo deve ser verdade para aqueles que estão em Cristo. Não devemos ter vergonha agora de servir a Cristo, das mudanças que Cristo fez em nossa vida. Não precisamos ter vergonha. Não devemos ter vergonha do nosso novo mestre, do nosso novo Senhor. Nós devemos servir ao Senhor com todo empenho. Nós devemos servi-lo com a mesma entrega que nós tínhamos para o pecado, para as coisas erradas. Nós devemos servir ao Senhor com toda entrega. Assim nós devemos colocar a nossa disposição para Cristo. Assim como nós colocamos nossas vidas à disposição do pecado, do diabo, de Satanás, agora nós devemos colocar nossas vidas à disposição do Senhor Jesus Cristo, do seu serviço, da sua glória. Demonstrando o mesmo compromisso com o Senhor, com Cristo, que nós demonstrávamos quando nós tínhamos com o pecado, quando vivíamos nele. Na realidade, nosso compromisso com Cristo deve ser muito mais profundo. Isso é um fato. Se nós devemos nos entregar muito mais, porque agora nós estamos entregando a alguém que vai nos dar a vida eterna. Antes nós nos entregávamos a alguém que nos levava para a morte, para a destruição. Se nós entregarmos tudo para Ele, quanto mais agora para o Senhor que vai nos dar a vida. Nós temos que entregar muito mais, do que qualquer outro que nos levava para a perdição. Nós temos que entregar muito mais para Cristo. E então nos versículos 20 a 23, Paulo vai falar das compensações. Ele vai dizer: porque quando éramos escravos do pecado, estávamos isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhardes, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação, e por fim a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Assim como nós vimos contraste entre a vida antiga e a nova na maneira como nós devemos viver, também há contraste no que cada uma dessas vidas produz naqueles que são escravos dela. Observe essas diferenças apresentadas por Paulo. A vida de pecado. Na vida de pecado, Paulo vai dizer para nós que era uma vida perversa. O versículo 20, ele nos diz aqui que o pecador perdido não tem associação com a justiça. De fato, o melhor que o pecador pode produzir é uma pilha de trapos de imundície, como aos olhos do Senhor. Nós não temos justiça nenhuma.
A carne não tem poder para produzir outra coisa senão o mal. Completamente perverso, Paulo vai dizer para nós lá no capítulo 7, que nós vamos estudar posteriormente. A vida do pecado é uma vida perversa. O pecador está preso e não pode vê-lo. É por isso que as pessoas não compreendem muitas vezes o que ela está passando, porque ela está presa, está cega e não percebe a perversidade. E não há associação com a justiça aqueles que vivem no pecado. Paulo vai dizer que é uma vida desperdiçada. As perguntas de Paulo aqui são: o que esta vida de pecado produziu? De que veio o bem do seu mal? A resposta é clara: não há nada de bom que nós podemos extrair da vida de pecado. O triste fato é que uma vida pecaminosa é uma vida desperdiçada. O homem está desperdiçando sua vida. Não pode produzir nada que persista, que vai persistir para a eternidade, mas apenas um legado de pecado, de maldade e destruição. Essa vida desperdiçada pode gerar filhos, mas eles geralmente são pegos nas mesmas armadilhas e vícios em que seus pais foram pegos. É ruim o suficiente viver em pecado, mas quando você ensina seus filhos a viver na graça de Deus, viver na presença do Senhor é maravilhoso. Mas quando você ensina os seus filhos a viverem na desobediência, no pecado, certamente eles serão pessoas que viverão no pecado e na destruição, e terão uma vida desperdiçada. E Paulo diz mais, ele diz que é uma vida miserável. A vida do pecado, a recompensa é a morte. Não apenas a morte física, que todos nós passaremos por ela, mas aqui é a ideia da segunda morte, da morte eterna, da condenação eterna. Refere-se à separação do corpo e do espírito, e a condenação eterna do espírito perdido no inferno, na condenação eterna. Nada poderia ser pior do que viver uma vida perversa e desperdiçada aqui, e depois, sem Jesus, passar toda a eternidade no inferno. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Mas é exatamente isso que acontecerá com todas as pessoas que morrerem fora da fé em Jesus, fora de crer na pessoa de Jesus. Observa aqui que a pessoa no pecado, aqueles que são escravos do pecado, o que eles recebem é o salário. O que o pecado dá para ele é o salário. Mas aqueles que são escravos de Cristo, aqueles que vivem para servir a Cristo, o que eles recebem é a vida eterna, a salvação. E isso é uma compensação justa para a vida vivida no mal. Quem vive no pecado vai colher a morte, a destruição, o inferno. Nós podemos achar injusto que um pecador tenha que ir para o inferno, mas Deus nos diz que o que ele está recebendo é apenas o resultado daquilo que ele praticou, do mal. Então Deus não é culpado que ele foi para o inferno, o homem é culpado por causa do seu mal. Se você parar por um minuto e deixar isto aprofundar na sua mente, fica claro que o inferno não é um lugar que as pessoas más são enviadas por Deus, mas é um lugar para o qual eles trabalharam duramente para entrar, para ir para lá. Eles receberam tudo que quiseram. A palavra do Senhor está aí, o evangelho está aí sendo pregado. Se o homem aceitar Jesus como seu salvador, receber a vida, ele ficará livre do pecado, vai passar a servir a Cristo. O fato é que Deus não quer que nenhum e ninguém vá para o inferno, mas isto ocorrerá se a pessoa não entregar sua vida para Jesus. Que desperdício é o que Paulo está colocando aqui, é viver a vida sem Jesus. Mas aí Paulo vai falar o contraste da vida de salvação, né? Aí ele vai apresentar para nós claramente que é uma vida com propósito, né? O versículo 22, Paulo vai dizer no versículo 22 o seguinte: agora porém libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Esse versículo diz
é a verdade que a vida vivida pelo poder de Deus produz frutos para a glória de Deus. Assim como nossas vidas costumavam a ser desperdiçadas, agora em Jesus elas são produtivas. Elas são produtivas. Ele nos capacita a dar frutos para a glória de Deus, a fazer aquilo. Agora nós podemos ter fruto de justiça porque o Espírito de Deus habita em nós. Muitas pessoas pensam que viver a vida cristã é uma proposta muito difícil, algo impossível, mas estão inteiramente enganadas, erradas. O que muitas pessoas falham é entender que a verdadeira vida cristã não é vivida sem o Espírito de Cristo. Nós precisamos do Espírito de Deus. Não sou eu que sou melhor para Jesus Cristo. Antes, eu simplesmente estou cedendo a Ele, eu estou entregando o meu corpo, entregando minha vida, entregando os meus membros ao Espírito Santo para que Ele viva na minha vida, e a partir dele viver em minha vida, eu vou passar a produzir fruto. É isso que ocorre. Não sou eu, é Cristo que vive em mim. Por isso Paulo diz, logo já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E esse que vive em mim, eu entrego todo o meu corpo e eu vivo para a glória dele. É isso que nós precisamos entender. E nós agora passamos a ter esse propósito. É uma vida com promessas. Versículo 22, parte B, e 23, parte B também. Enquanto a vida pecaminosa, o salário é a morte, para a vida com Cristo há uma recompensa. O presente de Deus para aqueles que nele confiam é a vida eterna. Observe essa diferença. Os salários são algo que todo trabalhador merece, todo trabalhador deve receber. Um presente é algo que simplesmente nós recebemos não porque nós merecemos, e nós recebemos o presente da salvação. Apenas no salário do pecado ele vai receber o salário, pela sua recompensa, pelo seu trabalho. Mas a salvação é um dom, é uma graça. Eu não merecia, mas Deus me deu com o seu amor. Eu tenho a vida eterna e viverei no lar eterno, na sua presença. Essa é a promessa de Deus para aqueles que estão nele, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então esse é o contraste que Paulo fala da vida no pecado e da vida em Cristo. Para a gente concluir, para me concluir com você nesse momento. E então, quem é o seu mestre? Quem é o seu mestre? Se for o pecado, nesse caso, o salário, a recompensa que você vai receber do seu serviço é a morte, é o inferno, é a perdição, é o que Paulo diz nesse texto. Mas eu fico feliz em poder lhe dizer que você tem a oportunidade de mudar de mestre esta noite. Se você estiver servindo ao pecado, oferecendo os seus membros, vivendo longe de Deus em desobediência, e você vai colher, você está colhendo o seu salário, que é a morte, você pode mudar de Senhor nesta oportunidade, nesse momento. Se você entregar a sua vida a Jesus, se o seu mestre, se o seu Senhor for Jesus, certamente você receberá o dom de Deus, a graça de Deus, a salvação. Nele você encontrará vida, liberdade. Nele você encontrará a vida eterna. Você vai encontrar paz, você vai encontrar propósito. Você vai encontrar tudo o que você precisa. A diferença é clara de se ver. E tudo está nas últimas palavras do versículo 23. Através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é a única saída da escravidão para a liberdade. Você é escravo? Sim. Eu sou escravo, mas quem é o seu Senhor? Se o seu Senhor é o pecado, você vai colher os resultados. Mas se o seu Senhor é Cristo, você receberá a graça de Deus, o poder de Deus. Que Deus abençoe
e que a palavra do Senhor seja viva em sua mente e que você seja servo do Senhor e entregue toda a sua vida a Ele, em nome de Jesus. Amém.